E aí, boa noite! Quem está bem, quem está feliz aí, levante sua mão. Vamos orar um pouco? Conversar um pouco com o nosso Pai? Fique em pé no seu lugar. Dá a mão para quem está do seu lado aí. E juntos vamos buscar a presença de Deus e de alguma maneira clamar a Ele que pela misericórdia e graça dEle, Ele venha sobre nós nessa noite e de uma maneira sobrenatural, invisível, poderosa, Ele nos transforme de glória em glória. Espírito Santo, nós preparamos essa noite para que você viesse nos visitar. Nós preparamos esse encontro não para encontrarmos nossos amigos, mas para te encontrar, Espírito Santo. O nosso interesse estar aqui não é ouvir a voz de homens, não é ouvir música de homens, não é ver homens. Nós viemos até aqui porque temos sede e fome da Tua presença. Por Espírito Santo, sopra sobre nós. Que a Tua presença, ó Pai, nessa noite possa ser palpável, tangível. E que o fogo da Sua presença possa nos refinar, nos transformar e nos fazer um pouco mais parecidos contigo. Jesus, nós te amamos. Ou pelo menos nós queremos te amar. Essas canções que nós cantamos é sobre você. É sobre quanto você é digno, Jesus, de adoração. E por isso, Jesus, nós elevamos o Teu nome na mais alta posição nesse momento. Seja adorado, seja louvado, seja dignificado, Jesus. Tudo aqui se resume ao Teu nome, Jesus. Abba, Pai, alcance-nos com Teu amor. Ah, Pai, eu clamo a Ti. Que aqueles que chegaram aqui nessa noite inseguros, aqueles que chegaram aqui nessa noite de alguma forma abalados, possam ser tocados pelo Teu coração, Abba. E o conhecimento do amor Teu possa nos aperfeiçoar. Nós estamos, ó Pai, famintos e sedentos por mais de Ti. Passeia no nosso meio e nos transforma de glória em glória. Essa é a nossa oração e esse é o nosso clamor nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço apertado na pessoa que está do seu lado, diga para ela que bom que você veio. Que bom que você veio, galera da internet, que bom que vocês vieram. Pode se assentar aí. É muito bom estar aqui com vocês essa noite. Fazer um pouco de tempo que eu não comparecia aos cultos. Não me disciplinem. Eu estava viajando aos Estados Unidos e visitando a nossa igreja lá em Charlotte, que aliás foi um tempo incrível. Ver o que Deus está fazendo em Charlotte, e não só em Charlotte, nós começamos uma implantação lá em Chicago, Illinois, e a galera de Chicago desceu para Charlotte para ter um tempo de comunhão conosco, e foi tão incrível viver aquele tempo juntos, uma galera apaixonada por Jesus, sedenta, aguerrida, corajosa, mas principalmente uma galera que tem transformado histórias, e nós somos apaixonados por isso. Pessoas que tiveram sua história completamente transformada a partir da pregação do Evangelho por meio da onda em Charlotte e em Chicago. E foi um tempo muito feliz, um tempo muito bom estar junto com eles. Posterior a isso, eu desci até Orlando, preguei em algumas igrejas lá em Orlando. Participei de um evento chamado Descend. Alguém aqui viu sobre isso? Descend foi um evento muito bacana, muito legal. Foi um evento promovido por principais lideranças do mundo, e nós estávamos reunidos lá em Orlando, no estádio de futebol americano, uma reunião de 60 mil pessoas reunidas naquele estádio,
E lá, enfim, tinha vários homens de Deus, mulheres de Deus, e fluiu algo incrível naquele estádio. Mas, principalmente, eu quero destacar aquilo que aconteceu durante o tempo que a igreja brasileira estava ministrando. Enquanto a igreja brasileira estava ministrando, mano, vou dizer para você, foi incrível. Foi incrível. Enfim, o Espírito Santo mudou a atmosfera daquele lugar, virou tudo de cabeça para o alto, e de repente você estava vendo os gringos, e sabe como é gringo, não sei se você conhece, mas gringo é gringo. E de repente você estava vendo os gringos de braço aberto, tipo, já todo queimado no sol, com mão levantada, cantando Yeshua, e eu quero conhecer Jesus. E sabe aquelas canções que Deus tem dado ao Brasil, e a unção que Deus tem derramado sobre o Brasil, pode ser derramada naquele estádio, e foi poderoso o que Deus fez, muito bom. E Deus falou muito comigo a respeito disso, mas eu não tenho tempo para falar sobre isso, não é o objetivo dessa noite, mas eu precisava compartilhar. Posterior a isso, eu voltei ao Brasil. Na semana passada, a Lari veio para Joinville, teve o encontro das mulheres, mulherada estava aí. Ela falou que foi muito bom, eu acredito nela. Há 10 anos eu acredito nela. Eu acho que foi realmente bom. E eu emendei, enfim, as agendas aí no carnaval e tive pregando no Brasil inteiro. Até aqui, desde semana passada até aqui, eu preguei 14 vezes em 6 estados diferentes. Fiquei 3 madrugadas sem dormir, comendo marmita, enfim, Deus é bom. E foi poderoso o que Deus fez durante esse tempo, pregando em conferência em Recife, no Nordeste, Teresina. Ó, tem alguém de Recife aí, cara. Depois eu desci para Araçatuba, Marília, Londrina, eu não lembro muito bem. Araranguá, Rio de Janeiro, Niterói, enfim, não sei. Mas Deus fez coisas incríveis durante esse tempo e eu estou muito feliz. Quem aqui está feliz? Eu estou muito feliz, esperançoso com aquilo que Deus tem para fazer nessa geração, nesse tempo, e nós fazemos parte disso. Eu só falei tudo isso para dizer isso para você. Nós fazemos parte do que Deus está fazendo nesses dias. Olha para quem está ao teu lado, diga isso para essa pessoa. Você faz parte do que Deus está fazendo nesses dias. Aleluia. Quem está feliz com isso? Eu estou muito feliz com isso. Hoje nós encerramos o tema de lemas, e particularmente eu tive muito contentamento, alegria, em durante esse tempo todo ministrar as palavras e mensagens que nós ministramos. Eu creio que foi um tempo de cura. Quem aqui se sente curado, restaurado acerca de algumas situações que nós falamos durante esse tema? Glória a Deus por isso. E aliás, conte seu testemunho, cara, fale acerca do que Deus está fazendo na sua vida, amém? Foi um tempo poderoso, foi um tempo incrível, e hoje é o último dia do tema de lemas, e nós vamos falar sobre um tema, um subtema, que eu julgo de extrema importância, se não talvez o mais importante subtema desse tema. Nós vamos falar sobre insegurança, e insegurança abre um leque enorme. Nós podemos falar, por exemplo, sobre a realidade social, cultural do Brasil, onde todos nós, de alguma forma, nos sentimos inseguros. Inseguros em casa, inseguros na rua, inseguros na economia, inseguros em vários ambientes. Mas eu não quero ir para esse caminho, eu quero ir para um outro caminho. E quero falar a respeito de uma insegurança que trava, congela, limita a tua vida e durante muito tempo limitou a minha vida. Que era a insegurança que diz respeito à opinião dos outros. Pessoas inseguras que, por exemplo, têm insegurança de procurar um trabalho, porque elas vão procurar um trabalho como se já estivessem derrotadas. Você conhece alguém? Elas têm insegurança de chegar naquela mina que Deus falou para você, cara, ela. Mas por insegurança acaba não chegando, e alguém chega, sempre chega. Insegurança que faz você não assumir as responsabilidades que você deveria assumir. Insegurança, por exemplo, que faz mulheres pensarem em abortar seus filhos, porque acham que de alguma maneira não vão dar conta de educar essa criança e de sustentar ela. Insegurança que diz respeito à aceitação das pessoas, que diz respeito à opinião das pessoas. E sabe de uma coisa? Eu durante muito tempo fui inseguro dessa forma.
de verdade. Durante muito tempo eu fui inseguro para falar em público, eu fui inseguro para viver o que Deus estava me dando, eu fui inseguro para falar a verdade para quem precisava ouvir a verdade, eu fui inseguro no meu casamento, eu fui inseguro na minha paternidade, e com o passar do tempo eu descobri que a insegurança é uma escravidão. É uma escravidão sem precedentes. A pessoa insegura, ela está fadada a viver uma vida miserável e limitada de acordo com a opinião dos outros. E eu creio que essa noite é uma noite de cair algemas, de celas emocionais, espirituais serem abertas, para que você seja liberado para viver tudo que Deus tem para você, e que você abandone no nome de Jesus toda e qualquer insegurança. Por isso o tema dessa mensagem se chama Viva acima da aceitação dos homens. Amém? Viva acima da aceitação dos homens. Para introduzir o que eu quero falar, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 25. Provérbios 29 e 25. Ok? Salomão, em sua sabedoria, diz: quem teme o homem cai em armadilhas. Você pode repetir isso comigo? Quem teme o homem cai em armadilhas. Vou repetir mais uma vez, que isso aqui você precisa memorizar. Quem teme o homem cai em armadilhas. Salomão, na sabedoria dele, está dizendo o seguinte: olha, quem vive pela opinião dos homens, quem tem medo do que os outros pensam, quem vive aprisionado a ideias e concepções de terceiros, quem vive uma vida baseada naquilo que os outros pensam e determinam, essas pessoas são fadadas a cair em armadilhas. E sabe de uma coisa? Salomão está falando a verdade. Isso me leva à minha adolescência, cara. Eu tinha um amigo na minha adolescência, obviamente que eu não vou citar o nome dele, mas na minha adolescência eu era bem vida louca. E eu lembro que em certa ocasião nós estávamos com alguns amigos e nós estávamos fumando baseado. E aí tinha um amigo nosso que entrou na roda e ele nunca tinha fumado baseado, nunca. E a gente estava lá conversando, passando baseado e passando um para o outro, e de repente chegou a vez dele. E aí quando chegou a vez dele, nós perguntamos para ele: e aí, você quer? E aí ele olhou e falou: não, eu nunca fumei, eu não sei, acho que não quero. E aí a gente começou a tirar sarro dele. Não viaja, fuma aí, velho, qual que é o problema? E sabe uma coisa, esse amigo meu, ele fumou aquele baseado naquela noite. Depois daquela noite, ele se tornou um inveterado maconheiro. Ele amou a Maria Joana, se apegou a ela, abraçou ela e casou com ela. A maconha faz muito mal, acredite. Não se engane com os enganos desses dias. Mas além de a maconha fazer mal, nessa roda de noite, de balada e assim por diante, outras coisas começaram a cair na roda, até que um dia esse mesmo amigo, que nunca tinha fumado maconha, fumou o crack. E ele era adolescente, ele era novo. E ele deu uma bola no crack, beijou a lata. Meu irmão, a vida desse cara despencou de uma forma que você não faz ideia. Passaram-se 15 anos, ele ainda continua viciado em crack. Ele já foi internado umas 10 vezes, não conseguiu se recuperar em nenhuma das ocasiões. Ele já roubou sua casa várias vezes e por isso ele não mora mais com os pais, ele mora na rua, na casa de um, de outro, enfim. Ele está magro, carcomido, feio. E eu fiquei pensando, caraca,
se ele não tivesse importado com a opinião dos outros? Será que ele teria construído uma história tão destrutiva como ele construiu? Eu sou pastor, e como pastor eu também, por exemplo, já pude acompanhar a história fadídica e triste de diversas meninas puras, lindas, ingênuas, que de alguma forma, para serem aceitas pelas outras, se expuseram de uma maneira que não deveriam se expor. Exporam intimidades, exporam o seu corpo, exporam a sua vida emocional, a sua vida privada, de uma maneira tão desastrosa que, por sua vez, gerou uma vida sexual ativa muito cedo e que posteriormente se tornou, enfim, algo destrutivo. E, infelizmente, muitas dessas meninas hoje são completamente destruídas interiormente. Porque durante aquele tempo onde elas viviam na pressão de serem as gatas da balada, as gatas da noite, as meninas loucas do rolê e assim por diante, quando elas foram pressionadas pela opinião de outras e de outros, elas se expuseram dessa maneira e aquilo destruiu a vida delas. E sabe, eu poderia aqui ficar contando a história de profissionais que, por exemplo, ao se tentar agradar a homens, a profissionais, patrões, gerentes, cometeram todo tipo de atrocidade, cometendo delitos, erros, que muitos inclusive pagam até hoje por esses erros, por causa da maldita opinião dos outros. Salomão tem razão. Quem teme ao homem, cai em armadilhas. A mulher que vive com temor ao seu marido, cai em armadilhas, faz o que não deveria fazer. O marido que vive em temor à esposa, e não em honra, em amor e respeito, temor, ele faz o que não deveria fazer, ele vai por caminhos que não deveria ir, porque quem teme ao homem, cai em armadilhas. Agora Salomão, ele complementa o raciocínio de maneira brilhante, e o complemento do raciocínio de Salomão é: mas quem confia no Senhor está seguro. O que Salomão está dizendo é uma contraposição. Ele está dizendo: olha, se quem teme e confia no homem está inseguro, está suscetível, está sob ameaça constante, quem confia no Senhor são como os montes de Sião, que não podem se abalar. Quem confia no Senhor está seguro. O que Salomão está fazendo para mim e para você é nos apontar para o lugar, para o ambiente, para quem eu e você devemos depositar a nossa confiança. E a grande verdade que Salomão está gritando aqui é: meu irmão, não tema homens, não tema a opinião pública, não tema o que as outras pessoas pensam, tema ao Senhor. Tema ao Senhor, confie nele. Sabe por quê? Porque no final das contas, essa pessoa que está sentada do teu lado, ela pode até pensar mal a teu respeito, mas ela não tem poder algum para te lançar no inferno. No final das contas, vocês podem pensar mal a respeito ou bem a respeito de qualquer pessoa, mas você nem eu temos poder algum para lançar alguém ao céu ou ao inferno. Portanto, quando nós tememos a homem, nós estamos temendo a pessoa errada. Nós estamos temendo quem não deveria ser temido. A Bíblia declara para que todos nós saibamos que Jesus é aquele que há de julgar céus e terra, nações e toda a humanidade. Portanto, é com a opinião dele que você tem que se preocupar. É com aquilo que ele pensa que você tem que se preocupar. É com o conselho dele, com a palavra dele, que você deve se preocupar. Falando sobre isso, eu quero mergulhar um pouco mais
Abra a tua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Enquanto você vai abrindo, eu vou te contextualizar no texto. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Corinto. E nos 3 primeiros capítulos de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele está exortando, corrigindo a igreja acerca das facções, divisões que havia no meio dela. Ele está dizendo, galera, vocês estão viajando. Não é Paulo, não é Apolo, não é Cefas, não é ninguém de nós que vai decidir o último tiro. Quem vai definir é Jesus. Nós somos apenas servos dele. E aqui o apóstolo Paulo complementa esse raciocínio, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, ele complementa dizendo, portanto, que todos os considerem servos de Cristo, e encarregado dos mistérios de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando acerca dele mesmo? E eu acho que é um bom momento para falar acerca de mim mesmo. O que o apóstolo Paulo está falando é, de fato existe um ministério da parte de Deus confiado a mim. O ministério de falar sobre os mistérios de Deus. Mas quanto a mim, eu sou servo de Cristo. Eu não sou Cristo. Eu não tenho poder para julgar e nem para falar para você que aquilo que você está fazendo é errado ou você vai ser lançado no inferno por causa disso. Não. O que o apóstolo Paulo está falando é, eu sou servo de Cristo. E o que eu preciso dizer para você é, eu sou servo de Cristo. O teu líder é servo de Cristo. Os pastores da igreja são servos de Cristo. Lá no céu não vai ter cadeira premiada para apacentador. Lá no céu não vai ter área VIP para pastores. Lá no céu todos nós sentaremos na mesma mesa do mesmo Pai, olhando no mesmo nível, olho a olho, um de frente para o outro. Porque no final das contas, Deus confiou diferentes ministérios a todos nós, mas todos nós somos igualmente servos de Cristo. E não é a mim que você deve temer. Meu irmão, você chegar para você e dizer para você, fulano, seja corintiano. É um bom conselho a se dar. Sejamos francos. Mas, cara, você não deve ser corintiano porque eu disse que você deve ser corintiano. Porque não é a mim que você deve temer, não é a minha opinião, não é o meu conselho, não é aquilo que eu penso. Mas é sobre aquilo que Deus pensa. E sabe de uma coisa? Muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, se tornam escravas da opinião de homens. Você não é escravo de nenhum homem, velho. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. E se você está aqui essa noite porque é obrigado a estar aqui, a porta está aberta, vai embora. Eu estou aqui porque eu sou livre. Eu não estou aqui porque alguém me obriga a estar aqui. E você não deveria estar aqui se alguém te obriga a estar aqui. Você precisa estar aonde você entende que Deus quer que você esteja, porque no fim das contas, todos nós somos igualmente servos de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E ele fala um recado para os servos. O recado para os servos é, o que se requer desses encarregados, desses servos, é que sejam fiéis. Sabe o que Deus espera daqueles que têm servido a Ele? Sejam fiéis. Sejam fiéis naquilo que Deus te entregou. Sabe por quê? Porque você não vai ser cobrado acerca dos resultados que você produziu. Você vai ser cobrado acerca da fidelidade àquilo que Deus te entregou. Você não vai ser cobrado acerca de quantos seguidores ou quantos GPs você multiplicou. Você vai ser cobrado acerca da fidelidade derramada aos pés de Jesus. No final das contas, não se trata de quanto nós fizemos por Deus, se trata do quanto nós fomos fiéis a Ele, do quanto nós permanecemos fiéis àquilo que Ele nos falou, do quanto nós continuamos
mesmo tropeçando, caindo, mas continuamos sendo fiéis àquilo que Ele nos chamou para viver. O que se requer desses servos é que eles sejam fiéis. Eu estou lendo esse texto porque eu queria chegar aqui. O apóstolo Paulo diz algo brilhante. Ele diz: pouco me importa. Pouco me importa. Vamos traduzir para o português? Ferre-se. Pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Eu amo Paulo, cara. Sou fã dele, velho. Ele está falando sobre 3 níveis de julgamento. Ele está falando sobre ser julgado pelos irmãos da fé. Ele está falando sobre ser julgado por terceiros. E ele está falando sobre ser julgado por ele mesmo. E ele diz: ei, quer saber de uma coisa? Pouco importa ser julgado por qualquer pessoa, até por mim mesmo. Porque no final das contas, não sou nem eu mesmo que me levarei para o céu. É Cristo que há de me julgar, e é Ele que me levará para o céu. Portanto, o que eu penso de mim não tem tanto valor quanto aquilo que Deus pensa de mim. Aquilo que eu acho de mim não tem tanto valor quanto aquilo que Deus acha de mim. Paulo está derramando um segredo poderoso para um povo incrédulo, endurecido e com os olhos tapados. Seja livre da opinião de qualquer pessoa. Você é prisioneiro da opinião de Jesus. A que a tua amiga pensa, filha, que se lasque o que ela pensa. O que o teu vizinho pensa, que se lasque o que ele pensa. Agora, o que Jesus pensa, isso tem muito valor. Acerca disso, primeiro ponto, não importa o seu julgamento. Você lembra da parábola do bom samaritano? Quem aqui já leu essa parábola? A parábola do bom samaritano se resume ao quê? Há um sacerdote e um levita que passam de Jerusalém para Jericó, e eles veem um homem que foi roubado, caído na beira do caminho, com o corpo machucado, porque ele foi espancado. O sacerdote e o levita tinham obrigações no templo, então eles passam por aquele homem corrido. Eles não param para cuidar daquele homem. O bom samaritano está na mesma estrada, e ele passa por aquele homem, e ele vê aquele homem caído. Talvez o bom samaritano estava indo prestar culto no templo, mas ele para tudo e cuida daquele homem. A pergunta que eu te faço é: como a igreja de Jerusalém, como as pessoas do templo, os religiosos do templo enxergariam aquele homem? Faltou no compromisso, faltou no GP, faltou no culto. Sabe o que aquele homem faz? Aquilo que todo cristão de verdade deve fazer: ferre-se. Eu não me importo com o que o templo pensa, eu não me importo com o que a igreja pensa, eu me importo em fazer a vontade de Deus. E quer saber de uma coisa? Deus sabe que eu faltei ao meu compromisso porque eu estava cuidando das coisas dele. Deus sabe que eu não podia estar lá porque eu tinha que estar aqui. O que eu quero dizer para você, cara, é que por vezes nessa pinóia de querer viver uma liberdade, você vive uma outra escravidão, que se chama religião. E de verdade, como pastor dessa igreja, isso aqui não foi criado para te escravizar. Isso aqui foi criado para te libertar. E se de alguma maneira você tem sido escravizado, você pode até culpar quem te escraviza, mas no final das contas é tua culpa. Você se permitiu ser julgado pela opinião de homens. Você precisa se libertar disso, cara.
Pouco me importa o que meus irmãos na fé pensam de mim. Pouco me importa. Eu vou ser julgado por Deus, não é por homens. Pouco me importa o que terceiros pensam de mim. Pouco importa o que terceiros pensam de você. Esses dias passados nós enfrentamos, enfim, diversas críticas, calúnias, difamações como igreja. É muito legal porque uma galera vem no meu inbox, fala: Lipão, eu te amo, estamos juntos, fica firme, não desiste. E continue, é muito bacana ouvir isso, de verdade, eu me sinto muito amado. Mas meu irmão, eu não estou aqui por causa de você, cara. Não é porque você disse para mim não desista que eu não vou desistir, eu não desisto, é por causa de Cristo. Não é por causa de você, não é porque você pensa alguma coisa ou deixa de pensar. Eu não sou escravo de homens, eu sou escravo de Cristo. Eu não sou escravo da minha esposa, eu sou escravo de Cristo. Eu não sou escravo de opinião de homem algum, eu sou escravo de Cristo. E eu te convido a viver essa liberdade. Sabe, algumas pessoas, por exemplo, me difamaram no sentido de: pastor Lipão pega dinheiro da igreja. É sempre a mesma história. E sabe de uma coisa, durante muito tempo eu fui escravizado em relação a isso. Eu já era pastor num tempo onde a Onda Dura era uma grande igreja, e eu auto-sabotava a minha vida financeira e fazia minha família sofrer, porque eu me importava com aquilo que os outros pensavam acerca da minha vida financeira. Então eu mantinha uma vida humilde, se não quase pobre, arriscando a minha própria vida em muitos momentos. Tinha um Gol bola que eu não trocava pneu, já fazia 10 anos, estava todo em arame. E viajava Santa Catarina inteira, pregando o evangelho, plantando igreja, porque eu era escravizado com aquilo que os outros pensavam. Até que chegou um dia que eu entendi: Lipão, se eu estou te dando condições financeiras, que se lasque que o outro pensa. Que se lasque, o que importa é a minha opinião a teu respeito. E sabe quanto foi bom isso para mim, cara? O quanto foi bom isso para minha família? Talvez você mesmo olhe para mim e fale: Lipão, andando, viajando, sei o quê. Você não sabe de nada, velho. Sabe absolutamente nada. Primeiro, acerca da minha vida financeira. Eu sou sustentado por essa igreja, mas pode ter certeza que eu ganho muito menos do que você imagina que eu ganho ou que eu seria digno de receber, dado o tamanho e a proporção do trabalho que eu exerço. A minha provisão, em grande parte, é pregando. Você cobra para pregar, pastor? Não cobro para pregar. Mas tem irmãos que são generosos, e tem irmãos que são muito generosos. Já recebi oferta de 6 mil, 5 mil, 10 mil reais. E quer saber de uma coisa? Isso é bom, velho. O último mês eu pude dar 10 mil reais de oferta aqui na Onda. Isso é bom pra caramba. E você acha que eu vou viver uma vida limitada acerca daquilo que Deus está me dando, para que você durma em paz, dizendo: não, o pastor está sofrendo, que bom, vou dormir. Você está maluco, velho? Eu sou tão congente quanto você. Você acha mesmo que se eu não puder dar uma condição para o meu filho melhor, eu não vou dar? Só para que você durma em paz? Quer saber de uma coisa? Você que vai para o inferno com a tua inveja. Você que vai para o inferno com o que você pensa. Porque no final das contas eu respondo da minha vida para Deus, não é para homem nenhum. Eu respondo acerca do que eu vivo é para Deus. O apóstolo Paulo, ele está nos ensinando, e está te ensinando, me ensinando, nos ensinando. Meu irmão, seja livre da opinião de terceiros. Sabe por quê? Porque a nossa geração tem sido escravizada com uma maldição que se chama politicamente correto. Sabe, nós temos sabotado verdades, temos limitado vida, temos vivido reféns de ideologias, pensamentos, temos vivido refém do que os outros pensam para ficar bem na foto e ter likes no Instagram. Pelo amor de Deus, isso é escravidão. Um tempo atrás, enfim, eu estava com uma pessoa um tanto quanto polêmica,
E aí várias pessoas chegaram no meu inbox e falaram: pastor, por que você está andando com tal fulano? Aí eu ouço isso e falo: meu irmão, que raio de cristão é esse que a gente está criando no Brasil? Que tipo de gente mesquinha, burra, limitada, que está sendo gerada no Brasil? Sabe de uma coisa? Cristo quer que você seja livre. Seja livre do que o teu irmão nessa igreja pensa, seja livre do que o teu líder pensa, seja livre do que o teu discipulador pensa, seja livre do que terceiros pensam, seja livre do que você pensa acerca de si mesmo, seja escravo do que Cristo pensa de você. Sabe, nós vivemos uma vida baseada na opinião de outros. Como eu falei anteriormente, quanta gente tem cometido todo tipo de atrocidade para ter seguidor de Instagram, pelo amor de Deus, velho. Que escravidão é essa? Que você precisa mostrar teu corpo para ser aceito? Que escravidão é essa? Que você precisa expor teu coração para receber follows, likes? Deus está chamando a mim e a você para vivermos livres. Livres. Completamente livres. Acerca de uma experiência passada, a Onda Dura teve uma história com a comunidade Siloé, comunidade que meu pai pastoreia. E essa história nos fez chegar a um momento em que nós nos tornamos independentes. Muita gente nos julgou mal, nos interpretou mal. E sabe o que eu sempre pensei? Ferre-se. Mas chegou um tempo que algo no meu coração, eu sempre desejei isso, foi oportunizado, um tempo de reconciliação, de abraçar e dizer: ei, nós não temos nada contra ninguém, a gente é reino de Deus e vamos transformar o mundo junto. Isso foi oportunizado. E quando isso foi oportunizado, o pastor chegou para mim e falou: Lipão, você está disposto a ir até a igreja do seu pai e pedir perdão para as pessoas que estavam lá, porque de alguma forma elas machucaram com aquilo que você fez? Eu falei: cara, eu estive disposto desde sempre. E eu lembro até hoje que quando eu cheguei lá para pedir perdão à igreja, uma pessoa chegou no meio do caminho e falou para mim: Felipe, eu admiro a tua coragem de vir aqui. Eu falei: não precisa admirar não, velho. Eu estou de boaça, velho. Estou aqui. Por quê? Porque eu não estou nem aí para que a comunidade pense do que para você pensa. Mas a minha consciência, eu sabia que eu precisava me reconciliar. E porque Jesus me falou que eu precisava pedir perdão, a opinião dele importa. Eu não durmo se a opinião de Cristo me levar ao convencimento de eu ter que tomar uma atitude diferente. A exemplo disso, nessa última semana, no meio de tudo aquilo, a Lari teve um encontro com algumas meninas e conversou a respeito de algumas coisas que estavam sendo publicadas. E até então eu estava na defensiva, tipo, peraí, não é assim, não é bem assim. Aí a Lari chegou para mim, deitou na cama, era 3 horas da madrugada, meu irmão, eu tinha acabado de voltar da viagem do carnaval, eu estava podre de cansado. Vim pregar na quarta-feira cansadíssimo, eu parecia um bêbado pregando. Aliás, eu quero ver esse vídeo depois, eu estava muito bêbado. E preguei na quarta, eu fui para casa, eu dormi. Eu estava dormindo, aí a Lari saiu para conversar com algumas meninas, voltou de madrugada em casa, 3 horas da manhã, ela me acordou. Ela me acordou e falou: Felipe, eu preciso falar uma coisa para você. E ela começou a falar: Felipe, eu acho que nós erramos em relação a isso. E eu fiquei ouvindo. Aliás, maridos, ouçam as suas esposas, amém? Porque muitas vezes elas são boca de Deus para você. No dia que elas não forem como a Eva, não foi boca de Deus para Adão, manda ela calar a boca. Mas se ela for boca de Deus, cale você a boca. E ela começou a falar e eu ouvi, eu falei: é verdade, você tem razão. Cara, era 4 horas da manhã, eu levantei da cama, eu fui para a sala, escrevi um texto pedindo perdão, liguei para algumas pessoas que estavam envolvidas, pedi perdão. Sabe por quê? Porque você está preocupado com o que os outros pensam. Ferre-se. Agora, eu não quero chegar diante de Deus e saber que Ele me convenceu de algo que eu deveria ter feito e eu não fiz.
Isso me importa. E quer saber de uma coisa? Isso também deveria te importar. Isso deveria te incomodar, cara. Sabe aquele perdão que você não liberou e deveria ter liberado? Mas você não liberou porque achou que o outro não iria entender? Isso deveria te preocupar, deveria tirar teu sono. Sabe, aquele amigo que você deveria abraçar e não abraçou, sabe aquilo que você deveria ter falado e não falou, sabe a verdade que você negligenciou porque estava preocupado com aquilo que os outros pensavam, isso sim deve tirar teu sono. Sabe por quê? Porque Deus há de prestar contas com cada um de nós de acordo com o nosso procedimento. Amém? Paulo está dizendo, ei, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a mim mesmo. Quando eu penso alguma coisa acerca de mim, e leio a Bíblia e ela diz outra coisa acerca de mim, sabe com que eu fico? Com aquilo que a Bíblia diz sobre mim. Embora em nada na minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da devida hora, esperem até que o Senhor venha. Olha para quem está ao teu lado e diga, não julgue nada antes da devida hora, espera Jesus vir. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções e motivações de cada coração. Filhão, lá que o bagulho vai ferver. Você fica alvoroçado com polêmica de Facebook, velho. Facebook a gente perde os seguidores, mas está tudo certo. Você fica preocupado com debate de família? Se eu fosse você, eu mudaria a tua preocupação. O que Jesus tem pensado da maneira como eu tenho vivido? O que Jesus tem pensado da maneira como eu tenho administrado aquilo que Ele me confiou? O que Jesus tem pensado sobre o que eu tenho falado, sobre o que eu tenho pensado, o que Jesus tem pensado sobre mim? E sabe de uma coisa? Isso é ser livre. Deixa eu falar uma coisa para você, cara. Foi para a liberdade que Cristo me chamou. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. E o ministério, a igreja, nenhum irmão, por mais amado que seja, se não estiver falando algo que venha de Deus, isso não vai me aprisionar. Eu não troco a opinião de Deus por like de homens. Eu não troco o que Deus pensa por follow de homens. Porque no final das contas, nós todos aqui somos servos. Ninguém pode me julgar, ninguém pode te julgar. Agora, o homem lá de cima pode. E se eu fosse você, eu abria teu olho. Pouco importa o que vocês pensam, pouco importa o que os outros pensam, pouco importa o que eu penso, importa o que Cristo pensa. Amém? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Eu quero orar por 2 motivos. O primeiro motivo é se ao ouvir o que foi ministrado através da palavra hoje, você chegou a uma conclusão, caraca, eu sou escravo da opinião das pessoas. Sabe, talvez você chegou à conclusão, inclusive, que você veste o que veste, vai aonde vai, porque você se tornou escravo de homens.
Sabedoria de Salomão. Não tema ao homem, porque você cairá em armadilhas. Confie no Senhor e você estará seguro nas mãos dEle. Se de alguma forma você se sente escravo dessa maneira, escravo da opinião dos outros, escravo do que os outros pensam, talvez, sabe, você fica sem dormir, porque fulano, cicrano falou, desfalou, fez o que você acha que não deveria ter feito, reprovou o que você fez, sabe? Se a opinião dos outros roubam a tua paz, você é escravo, e você precisa ser liberto no nome de Jesus. Se Deus está falando com você em relação a isso, fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. É engraçado que tem gente que é tão escrava, mas tão escrava, que é até escravo para ficar em pé, porque tem vergonha dos outros. Não é? O que os outros vão pensar. Filho, que se lasque, cara. No seu lugar, abra suas mãos assim, deixa eu orar por você. Pai, obrigado, porque você enviou seu Filho Jesus, o Verbo encarnado de Deus, a Palavra encarnada, que nos revelou toda a verdade que existe no Pai. Obrigado, obrigado, Pai. Obrigado, porque em Jesus nós sabemos que aquele que tem poder para nos julgar, escolheu nos amar. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque em Jesus nós descobrimos que aquele que poderia nos lançar no inferno, decidiu nos salvar e nos libertar das trevas e nos transportar para o reino de luz. Obrigado, Jesus, porque em você nós somos livres. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós servimos a Ti como homens livres, mulheres livres. Obrigado, Jesus, porque os Teus mandamentos nos levam à liberdade. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra, a verdade, nos liberta da escravidão, da ignorância. Eu quero pedir a Ti, Jesus, que de uma forma invisível, sobrenatural, o Senhor possa repousar sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui, e dê a elas, ó Pai, o entendimento que Paulo teve. Espírito Santo, nesse momento, quebra, ó Pai, as algemas, quebra as cadeias, quebra essas cadeias que têm condicionado a atitude, o comportamento, tem condicionado os sonhos, o futuro, os destinos dele, nas mãos da opinião de outras pessoas. Espírito Santo, nessa noite, faça-os livre da religião, livre de qualquer homem, livre de qualquer ideologia, livre de qualquer opinião. Nós, ó Pai, escolhemos Te servir em nossa liberdade, e nos fazemos escravos da Tua opinião, e não da opinião de homem algum. Jesus, nós vamos amar pessoas de má fama, e não importa o que vão pensar de nós. Jesus, nós vamos fazer coisas que vão desagradar homens e mulheres, mas no fim das contas, Jesus, nós queremos agradar Teu coração. E nessa noite fazemos uma aliança com a Tua vontade, com o Teu conselho, com a Tua opinião. No nome de Jesus, amém. Fique em pé, todo mundo no seu lugar. Quem está feliz aí? Levante suas duas mãos aos céus.
Se você crê dessa forma, diga assim: Senhor Jesus, eu não abro mão da minha liberdade. Eu não abro mão daquilo que você conquistou na cruz. Eu não abro mão de ser livre e poder agradar o teu coração. Eu tenho um compromisso com a sua palavra e só com ela. No nome de Jesus. Amém. Outra coisa, eu queria orar. Sabe, cara, há 13 anos eu caminho com Jesus. Pode ficar em pé, é bom para crescer um pouco. Há 13 anos eu caminho com Jesus. E caminhando com Jesus, eu passei a experimentar uma liberdade que eu achava que tinha e que eu descobri que eu não tinha. Alguém se identifica? Na minha adolescência eu vivia aquilo que as pessoas chamam de liberdade. Eu chegava em casa a hora que eu queria, eu ia para onde queria, eu fumava o que queria, eu pegava quem eu queria, eu fazia o que eu queria, curtia o som que eu queria, fazia o que eu queria. Eu falava, uau, eu sou um homem livre. É muito interessante Satanás, porque Satanás aprisiona as pessoas como a gente às vezes aprisiona cachorro. Você já viu aquelas correntes? Você coloca no cachorro, você coloca no quintal, aquela corrente de 300 metros. Aí o cachorro vive preso, mas ele acha que é livre. Ele sai correndo, mas chega uma hora que trava. E assim é a vida fora de Cristo, sabe? Você realmente acha que é livre, mas no final das contas você é mais preso do que pensa. Há 13 anos atrás eu decidi entregar minha vida para Jesus e viver Jesus. E sabe de uma coisa? Eu descobri que liberdade não é fazer o que eu quero. Isso se chama libertinagem. Liberdade é fazer o que eu fui criado para fazer. Isso se chama liberdade. Liberdade para um peixe não é voar. Liberdade para um peixe é nadar. Peixes foram criados para nadar. E ele só é livre enquanto nada. Se algum dia alguém pegar um peixe e jogar para cima, voa. Ele vai ser escravo da sua vontade. Só Jesus pode te fazer um homem livre. Eu digo isso, obviamente, por conhecimento teológico e bíblico, mas também por experiência da minha vida. A liberdade que você procura, a aceitação que você procura, e a psicologia tem razão em relação a isso, todos nós estamos à procura da aceitação de alguém. Essa aceitação que você procura é a aceitação de Deus. Todos nós temos sede de ser aceito. Talvez você só não sabia do que essa sede, e essa sede é de ser aceito pelo seu Pai, pelo seu Criador. E sabe qual é a boa nova do Evangelho? Deus te aceitou. Uau! E quando você o aceita, o recebe, então você se torna livre, seguro, desprendido. Por esse motivo, essa palavra que eu ministrei nessa noite não é uma palavra de informação intelectual. O poder dela reside única e exclusivamente em Jesus. Você pode sair daqui falando, eu não me preocupo com a opinião do outro, daqui a pouco você vai estar se preocupando. Você precisa de um compromisso com Jesus. Por isso você está aqui essa noite e não vive um relacionamento com Jesus. Talvez você venha à igreja, mas você não vive um relacionamento com Jesus. Você não entregou sua vida a Ele, você não tem compromisso com Ele. Nessa noite eu quero te convidar a fazer isso. Todos, abaixe a cabeça, feche seus olhos. Se nessa noite você quer estabelecer esse relacionamento com Jesus e experimentar dessa liberdade, aí no seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados, repete comigo essa oração. Diga assim para Jesus, diga assim a Ele, Senhor Jesus, nessa noite, eu rompo com a minha escravidão, e eu recebo a sua libertação.
Recebe a minha vida, Jesus. Eu quero ser livre. Eu quero viver o que eu fui criado para viver. Eu te recebo, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Transforma a minha história. No nome de Jesus. Amém. Amém.